Muito boa tarde, Domingos. Muito obrigado aqui pelo tempo que nos despendeu aqui para a entrevista. Vamos começar já por perceber quem é o Domingos do ponto de vista profissional, carreira, histórico. A maior parte das pessoas já o conhece, mas fazer aqui uma introdução rápida daquilo que tem feito até agora do ponto de vista profissional. Bom, primeiro dizer que comecei como jogador, não é? Foram durante uns bons anos como jogador. Depois surgiu a oportunidade de trabalhar no Futebol Clube do Porto como treinador adjunto da equipa B, na altura do Ilirival. E esse período foram aqueles 4 anos que de certa forma me deram espaço para pensar o que é que eu queria ser no futuro, se realmente queria ser treinador ou não. Acabei por sair do Futebol Clube do Porto e ter ficado um ano sem treinar. Em 2004 e 2005 não treinei e depois entrei no Leiria, na Primeira Liga, e comecei a minha carreira como treinador aí. Leiria, Académica, Braga, Sporting, Deportivo da Corunha, Setúbal Kaiserspor, Apoel do Chipre e o último foi o Belenenses. Do ponto de vista pessoal, agora tem tido um bocadinho mais tempo para estar com a família, para estar em casa. Que tipo de hobbies é que o Domingos tem? Ginásio, agora ando metido aí num joguito que apareceu, que é o paddball, que dá para entreter, e com os amigos, mas é muito isso, é com a família, principalmente agora com a mulher, porque os miúdos também já estão crescidos, já são adultos, mas tento aproveitar ao máximo o tempo e ver jogos, continuo a seguir o futebol, como é lógico, e sempre na expectativa de que apareça um projeto que me motive e que me leve outra vez a voltar ao trabalho. Falando aí de projetos, tendo em conta estas várias áreas de intervenção e como líder de uma equipa técnica, que tipo de funções é que não abdica para o acompanharem para os vários locais onde já esteve e onde espera ir? Eu acho que hoje, cada vez mais, um treinador tem que reunir muitas competências para poder estar por dentro daquilo que é a exigência do futebol. E temos que nos rodear daqueles que são bons nas suas áreas, e é evidente que eu não abdico de um bom segundo adjunto, de um adjunto e depois de um bom preparador físico, de um bom observador, portanto, de um bom treinador de guarda-redes. Acho que isso é fundamental hoje numa equipa técnica, e nós conseguimos reunir esse tipo de pessoas, todas elas competentes e com alguma experiência também na área, acho que é o ideal. Falando aí de um ponto de vista um pouco mais específico, por exemplo, da parte do observador, que tipo de informação é que procura extrair deste técnico que o acompanha? Eu já há muitos anos que eu comecei assim um bocadinho também na equipa B do Porto, numa primeira fase como observador. O que eu procuro no fundo é que ele me passe determinados aspectos que são importantes no adversário, quando se trata do adversário, aspectos que são o forte do adversário, as debilidades que eles possam ter, e tentar explorar isso no jogo. É evidente que um treinador, na minha opinião, não pode de maneira nenhuma privilegiar a 100% o que é o adversário, porque isso retira muito daquilo que é a identidade da sua equipa da equipa que está a construir. Agora, dentro daquilo que é a sua ideia de jogo, procurar explorar com determinadas estratégias as debilidades que possa haver no adversário, e estar atento àquilo que possa ser a maior força do adversário, o melhor do seu jogo. Portanto, tudo isso tem vários aspectos, onde há os momentos de jogo, há as qualidades individuais dos jogadores, há várias coisas que depois, claro, que temos que explorar e saber estar preparado para elas. Ok, e como é que essa informação é passada ao plantel? Eu sempre fiz um PowerPoint, juntamente com o acompanhamento das imagens em vídeo, de forma a que consolidasse muito aquilo que nós estamos a passar aos jogadores, que é em palavras, mas também em imagens,
para demonstrar realmente o que é que nós estamos a dizer, o que é que acontece, quer em relação ao adversário, quer em relação à própria equipa. São situações que nós procuramos sempre com esse tipo de ferramenta, que é com imagens e com um PowerPoint a pedir para que eles estejam atentos àquilo que são as situações de jogo. Mas o Domingos gosta de ser o Domingos a fazer a passagem da informação ao jogador? Ou já fiz as duas coisas, já fiz. Em tempos fazia eu a apresentação, era eu que era eu que no fundo falava aos jogadores, mas acho que também há momentos em que nós também temos que deixar e dar espaço a quem também anda no terreno a fazer esse tipo de trabalho, e os jogadores também por vezes gostam de ouvir outra pessoa, não ouvir só o treinador, e acho que numa equipa técnica tem que haver essa confiança e tem que haver essa abertura também, porque no fundo é assim que as pessoas crescem e é assim que no fundo também existem as oportunidades, não é? Muito bem, o Domingos é um treinador que aproveita, no sentido da palavra, a tecnologia que está neste momento em volta do futebol para, por exemplo, no ponto de vista e na área da fisiologia, conseguir retirar dados e feedback importante sobre a forma do atleta, sobre esse tipo de parâmetros. Acho que isso é sempre uma boa ferramenta, acho que e acho que um treinador pode aproveitar esse tipo de análise, mas acho que o aspecto muito individual cada vez mais importante, porque a preocupação individual leva a que haja um rendimento coletivo muito melhor, não é? Agora, há dificuldades de clubes que não têm, e às vezes torna-se difícil, mas é um aspecto que eu valorizo, apesar de isto às vezes há exceções porque há jogadores que às vezes correm muito menos e fazem a diferença. Claro. Acredita que esta transição de jogador para treinador o ajudou na função que ocupa hoje? Sim, muito. Acima de tudo, ter a sensibilidade de saber o que é liderar um balneário. Ter a sensibilidade de fazer uma leitura de todos os lances que acontecem dentro do jogo, que como jogador nós temos uma percepção muito boa. Isso ajudou muito. Agora é evidente que eu não sou daqueles que estou de acordo a 100% em como o ex-jogador que é um bom treinador. Não, eu acho que um ex-jogador pode ser um bom treinador, mas tem que reunir as competências e tem que fazer melhorias em relação àquilo que foi como jogador, no fundo, para poder ser melhor treinador. Porque este local, estamos aqui no jardim, não é? Aqui no jardim da Foz do Porto. Porque este local? Primeiro a minha cidade. Adoro o Porto, adoro a minha cidade, adoro esta zona. Depois tenho uma coisa que eu também adoro muito: água. A água transmite tranquilidade. Eu gosto de tranquilidade, eu sou uma pessoa muito serena. E depois o verde, porque o ar puro que se respira, portanto, e acho que este local reúne essas características todas. Ok, a não ser este, onde é que poderíamos estar mais, que fosse um sítio representativo para si? Difícil estar agora a dizer. Eu adoro muito a minha cidade, mas diria que se não fosse aqui, em frente ao mar. Adoro o mar, tenho medo do mar, ou melhor, não é medo, respeito o mar, porque sempre vivi, sou de Lessa da Palmeira e vivi à beira do mar, perdi pessoas, amigas, vizinhos no mar, e portanto respeito muito o mar. Passando aqui para outro pormenor, relativamente neste momento o Domingos está numa fase de transição para um novo projeto, como é que se deve posicionar um treinador hoje em dia para conseguir ultrapassar esta fase de transição? Não, acima de tudo estar constantemente informado e atualizado daquilo que está a acontecer, porque é muito importante nós termos o conhecimento daquilo que está a acontecer em vários pontos, em vários países, em vários campeonatos, para poder, a qualquer momento, aparecer um projeto, estar minimamente identificado daquilo que está
que está a acontecer. E depois não perder o gosto. Eu adoro ver futebol, vou menos aos estádios do que aqui, porque hoje a televisão também dá para seguir 2 ou 3 jogos seguidos, e se for ao estádio só se vê um. mas gosto de estar acima de tudo informado daquilo que está a acontecer. Muito bem, falou aí da televisão como meio de comunicação, mas qual a influência também das redes sociais que podem ter para facilitar ou dificultar eventualmente esta transição? Assim, eu aqui há uns anos, quando fui para um clube, restringi determinadas publicações em Facebooks e em redes sociais de forma a proteger o balneário, e cada vez mais é importante um treinador estar precavido e tentar, de certa forma, fazer uma boa gestão das redes sociais para que não haja problemas de balneário, e aí já pode interferir com a liderança do treinador. E o Domingos tem alguma intervenção nas redes sociais neste momento? Assim, eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas é muito raro fazer publicações, mas mesmo muito raro. Não sou muito de dar a conhecer onde estou, o que estou a fazer, não sou. Gosto de fazer uma publicação, se calhar em algum momento especial, que de certa forma marcante, é mais nesse sentido. Falou aí há bocadinho do balneário e da dificuldade e da importância que tem fazer esta liderança, especialmente do balneário. Quais é que são as principais dificuldades hoje em dia para gerir um balneário num clube profissional? As grandes dificuldades é conseguir saber lidar com 25 personalidades diferentes. Saber que cada um tem os seus objetivos, tem o seu ego, às vezes ambição, até que ponto é a ambição, é uma ambição controlada ou uma ambição desmedida. É preciso ter algum cuidado, e saber gerir um balneário passa muito por aí. Um treinador compete-lhe muito, acima de tudo, ser coerente nas suas decisões e honesto. A honestidade é muito importante para que as pessoas acreditem no treinador, e não procurar a distância entre aquilo que diz e aquilo que faz, que não exista, não diria mínima, que não exista, e tentar ser justo, não ser injusto, porque quando me perguntaste o que é que o jogador deu, ter sido jogador, o que é que te deu para ser treinador, o que é que te ajuda, é uma das coisas que um jogador não gosta, é de sentir injustiça, e portanto eu como treinador não gosto de ser injusto, como também como jogador não gostava que fossem injustos comigo. E há alguma diferença entre as dificuldades de hoje e as dificuldades dessa altura quando o Domingos era jogador? É diferente. Eu acho que no início acho que um balneário era muito mais fechado, não havia tanta fuga de informação ou tanta visibilidade ou tanta promoção daquilo que fazem os jogadores hoje em dia. Hoje em dia, o Mourinho disse, e com razão, que há jogadores que são grandes jogadores, mas precisam trabalhar melhor as redes sociais. Ele tem razão nisso, porque hoje o jogador vê que tem aí um veículo ou um caminho que lhe permite criar uma maturidade muito grande, e isso tem muita influência na análise das pessoas e no gosto das pessoas, de quem gosta de futebol. Muito bem. Que outras relações dentro do próprio clube, portanto dentro daquele ecossistema que é complexo, é que o treinador tem que se preocupar além desta relação com os jogadores e equipa técnica? O treinador tem que se preocupar essencialmente com toda a logística, que é muito importante. Tem que se preocupar com um calendário que, ao ser definido, tem que ser definido com antecedência. Não pode ser, as coisas não podem ser definidas a uma semana de um jogo, ou tem que ser definidas muito antes, se calhar a 2 meses. A 2 meses tem que se criar um calendário e tem que se ajustar treinos, ajustar mesmo cargas em termos de a forma como se vai trabalhar em determinados períodos da época em função dos jogos que vamos ter. Isso é muito importante, o treinador ter essa bagagem, conseguir ver longe,
A outra questão é saber que temos gabinetes, por exemplo, um departamento médico que tem que estar muito em sintonia com o treinador, tem um secretário técnico que tem que estar também atento e tem que passar informação daquilo que está para acontecer ou pode vir a acontecer num futuro próximo. Portanto, há coisas que o treinador tem que se preocupar. Qual a influência que uma revista como a Foot Magazine pode ter para os leitores e para as pessoas que nos acompanham e que têm a ambição também de serem profissionais um dia? Cada vez mais são importantes. Revistas, portanto, sites onde se possa ir buscar métodos de trabalho, formas de pensar, formas de liderar, cada vez mais são importantes para quem está a começar e para quem quer ir para o desporto, em específico para o futebol. O Mourinho dizia, e bem, aqui há uns tempos, que hoje em dia ser treinador de futebol não é difícil, porque vai-se à internet e consegue saber lá muitos exercícios e podes aplicá-los. A única coisa que tu tens que ter é a capacidade de entender e de saber se esses exercícios são os ideais para a equipa que tu queres criar e para os jogadores que tu tens. Portanto, isso, e conseguir ajustá-los, pode ser esses exercícios, mas ajustá-los em função daquilo que é a tua ideia. E acho que este tipo de sites, revistas, no fundo ajudam a que os mais jovens e aqueles que gostam possam ouvir pessoas que já tenham passado no futebol com muita experiência e com situações vividas na prática e com umas com sucesso, outras com insucesso, mas que ajudam a quem está a começar e a quem quer realmente criar o seu portfólio como treinador, não é? Tem havido agora nos últimos tempos um grande envolvimento e um grande desenvolvimento no fundo do futebol feminino. Acredita que com o seguir desta maré, digamos assim, acredita que é possível alguns treinadores, por exemplo, mais mediáticos, virem a treinar equipas nestes campeonatos? Eu acho que sim, não vejo porque não. Acho que é uma questão de cada vez mais haver uma aposta forte, criar espaços para dar oportunidade às mulheres, às jovens mulheres poderem jogar futebol, gostarem. E acho perfeitamente normal que amanhã esses treinadores possam treinar mulheres. E já se viu que há mulheres que têm muitas capacidades e às vezes vejo jogos em que deixa muito a desejar que se não serão melhor às vezes que alguns jogadores. Muito bem. De homens, jogadores homens. Relativamente aqui à relação com a equipa de arbitragem, o Domingos, qual é que é a sua tendência atual nesta relação com a equipa de arbitragem, em jogo, num momento específico? Assim, uma pessoa depois ao fim de um tempo vai criando alguma, não digo amizade, mas digo se calhar alguma ligação, porque apitam-nos vários jogos, vamos conhecendo, nós vamos conhecendo o árbitro vai conhecendo o treinador. Agora, tem que haver sempre respeito, não é? Eu infelizmente cada vez mais hoje no futebol põe-se muita coisa em causa, honestidade, as decisões que se tomam em que às vezes não reúne consenso das pessoas na análise que se faz a determinados lances. Portanto, tudo isso. Agora, nós como treinadores às vezes entramos em desespero e com alguma razão, porque nós também estamos a viver o jogo e preparamos uma equipa e às vezes um erro pode ditar uma semana de trabalho por água abaixo e custar mesmo o lugar. Mas é uma pessoa interventiva no jogo em si, para com um árbitro? Não, muito raro. É natural que às vezes reclame uma falta que ele não viu ou que eu vi de outra maneira, mas isso todos os treinadores fazem, mas volto a referir, é muito pela pressão do jogo, pela forma como se está a viver o jogo. Considera o VAR neste momento uma boa ferramenta e uma ferramenta útil para auxiliar o trabalho da equipa de arbitragem? Agora, ao fim do segundo ano, estamos a terminar a segunda época, e eu acho que há muita coisa que se pode melhorar. Primeiro, acho que tem que reunir as condições de igual forma para podermos ter as mesmas condições em todos os estádios, que isso não acontece neste momento. Lembra-se assim de algum jogo em que tenha chegado ao final e tenha sentido uma enorme sensação de dever cumprido e tenha dito, hoje
as coisas correram bem, tudo como nós tínhamos planeado. Lembra-se assim de alguma situação dessa? Lembro, sabe? Nós treinadores às vezes ficamos, da mesma forma como tu me perguntaste, porque este local, verde, água, também há jogos onde tu entras num estádio e vês aquele clima, sentes o clima agradável, sentes um céu, parece fogo com uma lua grande, uma lua cheia, amarela, e tu vai e tens um jogo com grande pressão, e tu ganhas um jogo 4-3, o resultado sempre incerto, e isso leva-te a uma competição das melhores da Europa. Esse jogo tem que ficar na história. Há um jogo mais importante, que é uma final de uma Liga Europa, que são um final de uma competição europeia, que eu infelizmente como jogador não consegui, cheguei a uma meia-final contra o Barcelona, mas felizmente quis o destino que me levasse como treinador a sentir que é uma final de uma competição europeia. Mas podia dizer que aqui foi a final de Dublin, e eu digo não. Pela imagem, por aquilo que me ficou gravado na cabeça, tudo isso que eu te disse, foi Sevilha. Muito bem. Sevilha-Braga. E é preparado uma final de uma forma diferente como são preparados os outros jogos? A única forma é, além daquilo que é a estratégia para um jogo, além daquilo que é o conhecimento do adversário, aquilo que nós queremos pôr em jogo, o único aspecto que é o psicológico, que é a parte emocional do jogador. O jogador, quando sabe que vai ter um teste onde o adversário tem mais poderio ou é melhor, os níveis de motivação são muito grandes. Agora, o que nós podemos é ou temos mais motivação ou retiramos menos. Isto quer dizer o quê? Se sentimos que a equipa está super motivada, não adianta o treinador estar a tocar em mais assuntos, mais aspectos para criar mais adrenalina, mais tensão. Não. Às vezes é retirar, que é para quê? Mostrar algum afastamento, algum desligar, para os jogadores sentirem que nós estamos bem, estamos confiantes e isto vai sair bem. Porque se o treinador também transmite uma imagem de nervosismo, de ansiedade, os jogadores também sentem isso. Portanto, nós também temos que ter muito em atenção daquilo que o estado em que nós estamos e passá-los aos jogadores de forma a que não haja aqui um conflito emocional. Não? Onde se vê daqui a 5 anos? Boa pergunta. Não sei, sinceramente não sei. Estou inclinado a querer um projeto fora do país. Não sei se serei treinador daqui a 5 anos. Espero bem que sim, porque também não faço intenções de alongar muito a minha carreira como treinador. Porque as pessoas não têm noção o desgaste que é ser treinador de futebol. Tem compensação. Tem momentos bons, tem momentos maus, mas também tem fases da vida, ou tem muitas fases da vida, em que nos ocupa de muito tempo e se calhar deixamos de também ter o prazer e a satisfação de desfrutar de outros momentos com outras pessoas, com a família, com amigos. Isso também é importante, porque chegar ao final de uma vida e olhares para trás e sentir que fizeste uma boa carreira como treinador, mas também se calhar não desfrutaste da vida quanto o ser humano gosta de desfrutar, também temos que pensar um bocadinho. Última mensagem para a malta que está a ver e que uma vez mais tem este desejo em ser profissional de futebol. Que devem apostar essencialmente na sua formação e reunir muita da informação que hoje está disponível, e nós treinadores hoje não escondemos nada, aqueles que escondem pensam que têm um produto diferente, mas no meu entender não tem produto diferente nenhum, vendem a um produto que pensam que é diferente, mas não é diferente. E portanto, tentarem reunirem-se e ficarem bem apetrechados para que quando o dia aparecer possam estar bem preparados para agarrar essa oportunidade e construir uma carreira. Muito bem, Domingos, muito obrigado e esperemos vê-lo no ativo em breve. Tá, muito obrigado, foi um prazer.